Um outro tema que escolhemos abordar também em torno do Papa Francisco é a sua próxima encíclica, anunciada para o dia 18 de junho. Não sabemos ainda o nome oficial, sabemos que é em torno da ecologia. Pergunto-lhe que influência poderá ter esta encíclica do Papa quando assistimos à recusa de negociar e de ratificar acordos por parte de vários líderes políticos para chegar a um acordo em termos ecológicos e ambientais. Que influência poderá ter o Papa nesta matéria? Pois é, exatamente porque a política tem uma relação com a ecologia que não é muito simpática, no sentido em que a política tem que maximizar realizações e obras e, portanto, a gestão dos recursos naturais em geral acaba por ser subsumida a um desenvolvimento económico, industrial, social, que faz consumir esses recursos. Nós devemos reparar que, historicamente, a relação entre ecologistas e a política é sempre uma relação tensa. O que é, aliás, uma ironia, porque a ecologia, que hoje é uma causa à esquerda, deveria ser exatamente o contrário, porque a ecologia quer conservar, não quer alterar. E, portanto, quando nós vemos a ecologia ser instrumentalizada à esquerda, isto diz muito daquilo que são bandeiras, às vezes, mais ou menos úteis. Mas, para voltar aqui ao nosso caso, é óbvio que o Papa tem toda a razão em lembrar este ponto, no sentido em que nós vemos, enfim, cimeiras sobre aquecimento em geral, cimeiras sobre cotas de H2O, cimeiras sobre a industrialização, sobre os países A, B ou C, vemos cimeiras sobre tudo e mais alguma coisa, o G6, o G7, o G qualquer coisa, mas não vemos inverter as coisas, ou seja, pensar o desenvolvimento político e económico, pensando que a montante temos recursos finitos, e temos recursos naturais, que apesar de todas as economias verdes, não são maximizáveis ao ponto para chegarem a todos. E, portanto, desde os oceanos até aos rios, ao ar, às águas, tudo isso são questões que estão para lá da política, mas que são, ao fim e ao cabo, no nosso futuro, e nós vemos isso, serão provavelmente a causa de muita tensão e, se calhar, de algumas guerras durante este século XXI em geral. E, por outro lado, acho que o Papa vem na senda do seu ilustre antecessor medieval, São Francisco de Assis, porquanto, algures em 1224, 1225, 26, qualquer coisa, enfim, o célebre cântico ao Irmão Sol, à Irmã Lua, portanto, a homenagem aos elementos naturais e à maneira como a vivência humana, num tempo em que não havia indústria, não é? Ok. Mas a maneira como o homem não deve servir-se do mundo à sua volta, o homem deve inserir-se harmoniosamente nos recursos que tem à sua volta. Mas este é um discurso politicamente correto, que depois acaba por não ter consequências. À Santa Sé cabe marcar a agenda, cabe suscitar os temas, cabe apelar. E cabe, sobretudo, ter a margem de influência que eu acho que o Santo Padre tem, de pelo menos marcar o debate público e obrigar os decisores políticos a, quando se sentam à mesa para decidir as cotas que cada um tem sobre a atmosfera, sobre os rios, sobre os mares, etc., etc., ter pelo menos um alerta de uma autoridade internacional, espiritual importante, ter um alerta de que estamos a lidar com uma questão que não tem nem cor política, nem regime político, nem idade, nem... É um problema que nos afeta a todos. É um problema que afeta ricos e pobres, que afeta o Norte e o Sul, que afeta países mais conservadores, países... Porquanto os recursos, se há de facto uma matéria internacional, é esta. E que deveria gerar consenso. Porque as fronteiras entre os oceanos, as fronteiras entre os rios, não existem. Todos nós dividimos recursos e, enfim, para citar um famoso anúncio que de vez em quando passa, nenhum de nós é dono dos recursos que tem, apenas cuida deles para as gerações que vêm a seguir. E, portanto, no que toca à política ambiental, é preciso perceber que nós estamos a decidir hoje coisas que nos afetam na nossa vida e dos nossos filhos para os próximos 20, 40, 50, 60 anos. Portanto, o Papa, quando elege a ecologia como um tema forte, não está mais do que a voltar a uma doutrina social da Igreja que sempre olhou para o cosmos, sempre olhou para o mundo natural à nossa volta, num sentido muito respeitoso e no sentido de fazer com que o homem se realize
respeitando os outros seres, os animais, os recursos, inanimados ou não. E, portanto, eu acho que é um tema que está a marcar a nossa agenda, marca desde há uns anos esta parte, e acho que o Papa se antecipa muito bem à cimeira, supostamente agendada para o final deste ano, uma cimeira que vai novamente discutir questões que estão muito contaminadas pela política, porque nós já sabemos, à esquerda diz-se que a responsabilidade é do desenvolvimento económico, à direita menoriza-se o impacto ambiental que o desenvolvimento tecnológico, industrial, etc., tem. E, portanto, enquanto as posições estiverem tão extremadas como muitas vezes estão, falta fazer a ponte e dizer isto não é um problema de direita ou de esquerda, isto é um problema de humanidade e é um problema da relação do homem com o seu meio. Uma encíclica sobre ecologia que tocará, obviamente, questões sobre a pobreza, sobre a desigualdade de recursos, sobre o desequilíbrio humano que existe no planeta. Exatamente, eu chamo a atenção de ser encíclica, porquanto a encíclica dá um peso à mensagem que outros instrumentos não têm. É, aliás, a forma mais nobre, mais elevada que o Papa tem de falar urbi et orbi. Vai ser uma encíclica que vai com certeza gerar leituras várias, vai gerar tentativas de instrumentalização política várias também, como é óbvio, mas é uma encíclica que não pode esquecer, como todas as encíclicas desde há pelo menos 100 anos, a esta parte, não pode esquecer que atrás dos problemas da ecologia, da política, há sempre problemas de humanidade, de desigualdade, porque quem polui nunca polui em casa, polui lá longe. E quem instrumentaliza recursos, normalmente instrumentaliza recursos para os seus, retirando aos outros. A questão da água é uma questão absolutamente central. Em África é uma questão absolutamente central. Na Ásia, em termos de saneamento básico, em termos de acesso à água limpa, e isto tem que ver depois com tudo. Tem que ver com a fome, tem que ver com saneamento básico, tem que ver com a condição que as cidades oferecem às suas pessoas ou não. Portanto, o desenvolvimento humano ligado à ecologia é uma agenda que não é nova, é uma agenda que papas anteriores têm vindo a eleger como um tema central. E é óbvio que isso coloca sempre a questão daquilo que antes chamava de desenvolvimento norte-sul e que hoje em dia a própria noção de norte-sul, se calhar hoje não é norte-sul, se calhar hoje é oeste-leste, ou se calhar hoje é Europa versus Ásia. Há sempre países cujo desenvolvimento fica muito aquém daqueles cujo sim, quer dizer, e se nós formos olhar mesmo na Europa, entre a Europa do Sul e do Norte, há questões ambientais, há questões de seca, há questões de políticas de racionamento de água, nem precisamos de ir muito longe. A gestão hídrica ibérica, a questão de saber, ou a questão de reparar que a maioria dos rios que desaguam cá em Portugal nascem em Espanha, e portanto quantas e quantas pequenas guerras não existiram já pelas cotas e pelos rios, quer dizer, desde a rede hidroelétrica em Espanha que tentava segurar com diques a água, quer dizer, uma série de coisas que está sobre a mesa e que afetam não apenas o desenvolvimento dos países, mas afetam o bem-estar individual de cada um de nós, porque isto parece uma coisa absolutamente óbvia, mas vamos lá conceber a vida humana sem água. Não é conceber a vida humana sem o automóvel XYZ, ou sem a hipótese de ter férias aqui ou acolá. É a vida humana sem água. Isso é uma impossibilidade biológica. E é preciso que as pessoas estejam cientes disso. Obrigada, professor, por mais uma vez olhar com a Eclésia estes assuntos que vão marcando a atualidade informativa e propondo-nos uma visão cristã e humana sobre eles e sobre a realidade. Muito obrigada. Até à próxima.